Jesus. Sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração. Do contrário, estarás perdido para o céu. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 9 e vamos ler do versículo 10 até o versículo 10 até o versículo 13. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio para buscar e salvar o perdido. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto significa dizer que tanto religiosos quanto não religiosos precisam da salvação de Deus através de Jesus. Os fariseus, os saduceus e o judaísmo, todos os participantes do judaísmo precisam de Jesus. Só que a regra veterotestamentária é que um judeu não podia sentar à mesa para comer com publicanos e pecadores. E Jesus era judeu, da tribo de Judá. Jesus estava aqui na mesa, se alimentando, junto com publicanos e pecadores. E isso lhe chamou a atenção dos religiosos. E então ele diz: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então Jesus estava na casa, Mateus, na mesa. Muitos publicanos e pecadores chegaram e tomaram lugar à mesa, onde Jesus estava. E então, no versículo 11 diz: ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come
o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Essa pergunta, por que come? É porque não era permitido um judeu comer com publicanos e pecadores. Por isso vem aí a pergunta. Só que no versículo 12 ele diz, mas Jesus ouvindo disse. Eles perguntam para os discípulos, mas Jesus ouve. E Jesus nem aguarda que os discípulos respondam à pergunta. Jesus mesmo responde. Ele diz, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, aquela pergunta dos religiosos foi uma pergunta que trouxe para nós esse esclarecimento da parte de Jesus. E quais foram os esclarecimentos que Jesus nos deu? Ele diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, Jesus é o médico. Publicanos e pecadores são os doentes, doente do pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o remédio para restaurar publicanos e pecadores. Só que os religiosos não conseguiam compreender isso. É por isso que eles estavam fazendo essa pergunta para os discípulos. E quando Jesus diz que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, é porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se você está destituído da glória de Deus, você precisa de Jesus, que é o médico. E então ele diz aqui, versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa. A outra lição que Jesus dá é esta, né? Ele diz, misericórdia quero e não holocaustos. Os religiosos, eles estavam preocupados com holocaustos, com sacrifícios, com o culto veterotestamentário. E Jesus estava preocupado com as pessoas que estão perdidas nos seus delitos e pecados. Jesus queria restaurar pessoas. E para restaurar pessoas, as pessoas precisam de Jesus. Por isso que Jesus estava aqui exercendo a sua compaixão para com os perdidos. E tem o hino no cantor cristão que diz assim, o seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Então, quando Jesus diz misericórdia quero e não holocaustos, é que a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, o propósito número 1 é restaurar os perdidos, salvar os perdidos, da vida eterna aos perdidos. E então aqui foi a segunda lição. A outra foi, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele mostra que o propósito de sua vinda ao mundo foi chamar pecadores ao arrependimento. E se a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
Isto significa dizer que Jesus está chamando você ao arrependimento. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você quiser ter alívio dos seus pecados, se você quiser se libertar dos seus pecados, se você quiser ter a sua vida purificada pelo sangue de Jesus, abra o seu coração e aceite Jesus, aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Deus amou ao mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.